Olá amigas, aqui é a Bruna do canal Bru Crocheteria e sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Dessa vez estarei trazendo a produção do mês de novembro para vocês. É um vídeo que vocês gostam bastante de assistir aqui no meu canal e faz bastante tempo que eu não trago aqui para vocês. Mas mesmo bastante atrasada, porque hoje já é dia 8 de dezembro, eu resolvi gravar a minha produção do mês passado, né, do mês de novembro, para vocês se inspirarem, para vocês pegarem algumas dicas, mostrar as fotos já com as peças prontas. Eu gravei alguns vídeos, né, alguns vlogs mostrando a produção de algumas dessas peças, mas resolvi fazer esse vídeo aqui então para mostrar um resultado assim mais geral para vocês. Além das medidas de cada peça, eu também falarei o valor que eu cobrei em cada peça, tá? Para vocês terem uma noção aí do quanto que eu consigo lucrar com essas peças. Mas vale lembrar que eu trabalho CLT, o crochê não é a minha renda principal, então eu costumo fazer preços mais em conta, justamente porque é uma renda extra, tá? É isso aí, não me julguem, mas se vocês quiserem dar alguma dica ou ai, tá muito barato, vocês deixem aí nos comentários que eu vou tá lendo cada um com carinho, tá bem? Então, bora lá ver o que eu produzi no mês de novembro. Eu anotei aqui então cada peça que eu produzi no mês de novembro. Eu não vou falar exatamente na ordem que eu produzi ou que eu entreguei, mas eu anotei mais ou menos a data ali que eu mandei mensagem no WhatsApp para elas dizendo que eu tinha terminado ou enfim que eu ia levar a peça naquela semana, só para vocês terem aí uma ideia, tá? Então, a primeira peça que eu vou mostrar pra vocês é a passadeira quadriculada, gente, com fio conduzido, que levou meses e meses. Eu nem lembro quando que eu comecei a produzir essa peça, mas foi lá no começo do ano, acho que foi ali por abril, mais ou menos. E foi uma peça bem atípica e especial que eu fiz pra uma amiga lá da igreja. Ela é bem astérica, assim, a casa dela é toda decorada, assim, com um tema de paleta de cores e tudo mais. É belíssimo o apartamento dela. E ela me encomendou essa passadeira pra colocar lá no corredor da casa dela. Então eu vou deixar as fotos aqui das peças pra vocês verem. E eu entreguei pra ela dia 2 de novembro, tá? Nessa média de tempo ali. E ela ficou medindo, gente, 1,98 m. Sim, 1,98 m. Foi uma saga pra produzir essa passadeira, porque ela é muito fácil de fazer, porém demora demais. Ela tinha 60 centímetros de largura por 1,98 m, então imaginem o trabalho. Pra mim, pelo menos, né, que só consigo crochetar um pouco, assim, à noite, foi bastante trabalho. Mas o resultado valeu super a pena, ficou uma peça belíssima. Apesar de ser simples, o quadriculado dá todo um peso na peça, né? E nas pontinhas eu coloquei a franjinha que ela me pediu, tá? Eu cobrei nessa peça R$220, tá? Porque é uma peça bem comprida, mas ao mesmo tempo ela é fácil de fazer, apesar de demorada. Eu gastei, em média, pra fazer, eu acho que foi uns R$40, né, de material, porque eu usei 2 cones de 1 kg cada um, porque era fio conduzido, né, então eu trabalhei com os 2 fios ao mesmo tempo, que foi o rosé, o rosa chá da LM Barbantes e o verde militar, ou verde musgo da Criativa, tá? Eu não cheguei a usar 100% dos 2 cones, ainda sobrou um pouquinho, mas foi essa média aí, tá? Então, gastei R$40 de material, mas todos esses meses de produção, mão de obra e tudo mais, fiz R$220, tá? A segunda peça que eu vou mostrar pra vocês é a passadeira de hexágonos que eu fiz pra minha outra amiga lá da igreja. Eu entreguei ali mais pro final do mês, ali pelo dia 22 de novembro. E vocês já estão carecas aí de ver essas passadeiras hexágonos aqui no meu canal, que eu já trouxe diversas vezes. Mas eu fiz pra ela primeiro um jogo de centrinho de mesa de hexágono com
a passadeira grande, mas quando ela colocou lá na cozinha dela, ela viu que uma maior ia completar bem ali o kit. Então ela encomendou uma um pouco maior que a outra e ficou mais ou menos 1,5 m ali de comprimento. E eu cobrei R$105. Por quê? Eu cobraria uns 120, tá? Mas como ela recém tinha me pedido as outras peças, eu quis fazer meio que como se fosse parte do outro kit, então eu fiz 105 pra ela, tá? Mas nessa medida, nos próximos, eu cobraria já 120, porque é uma peça super complicadinha de fazer, tem que fazer cada hexágono, tem que arrematar cada hexágono, tem que costurar tudo, um monte de arremate, é bem trabalhosinho, por isso que ele é um pouco mais caro, tá? A terceira encomenda, isso tudo foi encomenda, tá, gente? A terceira encomenda foi por uma outra menina lá da igreja, por isso, gente, congreguem em igreja, porque é um ótimo lugar pra vender a nossa arte, né, gente? Tô brincando, não façam comércio na igreja. Mas o pessoal, né, a comunidade é muito apoiadora com os empreendedorismos de cada pessoa. Então, divulguem nas suas igrejas, com seus amigos, ali com o ministério que você serve, que sempre é uma boa pedida. Mas então, gente, a Andressa pediu 6 americanos natalinos com um trilho tulipa, que ela ia presentear para a mãe dela. Então, eu fiz bem rápido, porque eu queria postar logo e pegar mais encomendas pro Natal, tá? Porque ele ficou bem temático, então eu fiz justamente para isso, né? Pra eu conseguir divulgar lá pro resto do pessoal. Então, foram 6 americanos simples, porém com as cores do Natal e a pontinha no dourado. E também o trilho tulipa, que eu nunca tinha feito, eu fiz só aquele simplesinho, né, mais fininho, mas eu fiz esse mais trabalhado e ficou divino, gente, lindíssimo. Essa encomenda no total eu cobrei R$270, ficou mais ou menos 151 gramas cada americano e ficou em média 38 centímetros de diâmetro. O trilho, eu não sei se eu cheguei a anotar a medida, mas eu acho que ficou 1 metro e pouquinho, tá? Mais ou menos de comprimento. Então, foi isso, 270, que ficou mais ou menos ali R$30 por americano, mais o trilho. Depois disso, eu fiz 4 americanos pra minha mãe, que fez parte da hashtag Quanto Vale um Cone. Então, eu vou falar aqui o valor que eu vendi, mais ou menos o tamanho que ficou o diâmetro, mas vão lá no meu vídeo, hashtag Quanto Vale um Cone, que eu deixei lá todas as medidas, peso, tudo certinho, como é que foi fazer essas peças, tudo detalhadinho lá, tá? Mas ficou em média 38 centímetros de diâmetro cada americano, foram 4 unidades, né? E eu cobrei R$80 o kit. Porque é minha mãe e ela sempre tá encomendando e tudo mais, então eu fiz um pouco mais em conta pra ela. Mas nesse modelo eu cobraria também R$30 a unidade. Inclusive nem sei se eu quero fazer mais dele, porque ele não assentou muito bem no meu ponto. Até eu peguei ele aqui pra medir de novo, pra falar pra vocês. E ó, ele ficou ainda um pouco embabadinho. Então tem que dar uma passada de mão, assim. Eu até vou fazer uma blocagem nele. E ele fica belíssimo. É muito fácil de fazer. É uma base fechada ali com os lequezinhos, mas, sabe, não ficou exatamente como eu queria. Mas... então foi R$80 as 4 unidades, ficou aí R$20 cada unidade. Já a próxima encomenda foi uma encomenda que veio a partir de outra, que foi mais 6 americanos natalinos, tá, gente? Inclusive tem aí raio-x da peça com vlog aqui no meu canal, então vão lá, dê uma olhada que eu mostro tintim por tintim, mostro cada grama de cada cor, os centímetros, peso, tudo. Então vão lá assistir pra vocês verem com mais detalhes. Mas no geral foram 6 americanos, eu entreguei ali mais ou menos dia 27 de novembro e eu cobrei R$155,40 essas 6 unidades. Também foi um erro aí matemático,
Eu fiz R$25,90 cada suplá por ter o dourado e era uns 20, 22 sem o dourado. Mas atualmente eu cobraria com o dourado também R$30 a unidade, tá? Porque ele é um suplá que fica bem grande, principalmente assim natalino, que eu tive que fazer muita troca de cor, muita remate, mais o fio dourado. Então eu cobraria assim R$30 a unidade, tá? Mas como eu ainda não tinha feito muito e tudo mais, fiz R$25,90 cada um. Ficou o total então de R$155,40. A próxima encomenda foi uma encomenda que eu encaixei aí no meio, que ela não estava prevista, mas foi super rapidinha e eu amei fazer, que foram 2 americanos amarelos com um biquinho cinza e mais 2 porta-copos para combinar. Tem algum vlog também que eu mostro eles fazendo e tudo mais. E eu amei, eu amo esse modelo, ele assenta super bem no meu ponto, fica bem lacradinho, bem retinho. E é de uma amiga e colega de trabalho que ela encomendou para dar de presente de casamento para a mesma noiva que a minha mãe encomendou os suplás. Então, ficou belíssimo. Entreguei para ela mais ou menos ali dia 13 de novembro, tá? E eu cobrei R$50 nesse kitzinho pra ela. Então foram os 2 suplás mais os 2 porta-copos, tá? R$50. E pra finalizar essas encomendas e produções que eu fiz em novembro, eu incluí também o tapete e os porta-copos que eu fiz pra hashtag quanto vale um cone, tá? Esse tapete e esses porta-copos foram prontas entregas ou prontas entregas? Não sei, mas foi uma pronta entrega que eu fiz por conta da hashtag, tá? E até o momento eu não vendi porque eu não tirei foto, não divulguei nem nada. Então, eu quis adicionar porque eu fiz em novembro, né? Eu terminei até ali o dia 24 de novembro, que eu precisava postar o vídeo da hashtag. Então, por isso eu incluí aqui na minha produção, porque foram peças, né, que eu finalizei, que tá pronto. Mas eu ainda não vendi, não divulguei nem nada. Eu quero fazer outros tapetes daquele modelo com 2 cores e tudo mais para postar e fazer um vídeo bem bonito, mostrando que tem a possibilidade de fazer tudo de uma cor só ou de 2 cores, enfim. Então, por isso que eu ainda não postei, tá? Eu ainda também não fiz o cálculo para venda, mas eu creio que eu vou vender o tapete a uns R$30, talvez 25 numa promoção. E os porta-óculos, eu acredito que 15 a 20 reais, tá? Então é isso, gente. Essa foi a minha produção de novembro. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6... Aí, 6 clientes atendidas. Eu comecei o mês com todas essas encomendas. Inclusive, eu ainda tô fazendo algumas encomendas que já eram remanescentes, né? Tem a encomenda da minha tia, que eu já finalizei. Quero fazer um vídeo, inclusive, separado pra vocês, porque ficou belíssimo. Tô fazendo os americanos com bico trançado. Tem também uma super encomenda lá daqueles tapetões de sala e tudo mais, que eu também quero gravar vlogs aí pra vocês. Então, vai ficar pro vídeo de produção do mês de dezembro, tá? Então fiquem ligadas pra acompanhar essas outras produções. Mas eu tô muito feliz, muito orgulhosa de ter conseguido entregar tudo isso. Algumas ainda não pagaram, mas o importante é que eu consegui finalizar tudo com muito amor e carinho e dedicação. Leva bastante tempo, sim, porque eu não fico, né, crochetando o dia inteiro. Mas considerando que eu crochetei só no final de semana e depois das 7 que eu chego do trabalho, então acho que foi uma boa produção. E eu espero produzir cada vez mais aí nos próximos meses, se eu parar de procrastinar e enrolar. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários pra mim qual peça vocês mais gostaram, mais acharam bonito, ou que vocês querem já fazer e aderir aí no seu ateliê. E é isso. Deixe o seu like, deixe o seu comentário pra mim.
compartilhe esse vídeo e, por favor, se inscreva no meu canal. Estou com quase 300 inscritos, eu até nem vi mais, a última vez eu vi tava uns 290 por aí. Então, quero chegar na meta dos 300 inscritos antes de finalizar esse ano. Então, por favor, me ajuda. E peço desculpas por ter demorado a postar esse vídeo, né? Tô bem atrasada, mas final de ano é uma correria pra mim, no trabalho, na igreja. Então, por isso que eu demorei, tá? Mas semana que vem eu entro de férias e quero produzir bastante conteúdo aí pra vocês, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Bye!